Então, atividades que a gente se propôs nesses 2 dias, primeiro desenho e pintura. Lembrando que toda a proposta do Instituto não é apenas ir lá e se divertir. A gente tem uma prática pedagógica, uma conversa com os alunos sobre técnicas, com professores sempre acompanhando. Então, todas as atividades vão acompanhar um bate-papo. Dentro do curso que eu falei oficial, aí sim você tem um cronograma gigante de formação, né, continuada para passar. Então aqui é a materialização disso. Então iniciando com desenho e pintura, aí a garotada, né, já mostrando aí algumas habilidades iniciais e depois já avançando um pouquinho, experimentando cores, formas e texturas. Aqui já entrando com pintura, teve uma atividade em sala e depois os meninos foram para o pátio, né? Então fizeram aí algumas intervenções em grandes formatos, isso é bem interessante, tá? Volta só um minutinho. E aí a gente tem também essas doações, né, de placas de MDF ou madeira, que é o Emplaque o Bem. Então uma das meninas aqui, algumas estavam pendurando, cadê os Emplaques o Bem? A gente faz um trabalho também de escutá-los, desenhar, né, pré-desenhar ideias, escrever essas ideias e depois materializar nessas plaquinhas. E essas plaquinhas, às vezes, elas vão chegar em quantidades absurdas, tipo mais de 100, 200, depende da escola, da movimentação. Então a gente vai decorar, às vezes, o bairro, a gente vai decorar a escola, vai decorar salas de aula. Então é um processo muito interessante de criatividade, mas também de repaginação das escolas. Aqui a parte dos pallets, que já envolve o espaço literário. Então, para além da biblioteca tradicional, nós montamos uma árvore literária, e essa árvore é feita com madeira reaproveitada, além da pintura. Então, os meninos participam aí da decoração, esse pallet chega cru, e a gente vai passar por vários processos até decorá-los, tá? Aqui o antes e o depois, então pegamos um corredor ali logo da entrada, e aí a intervenção, né, seguindo, obviamente, o limite do tempo, mas eu acho que acaba ficando bem interessante, a maraucária, e ali a ideia inicial era fazer uns cachos de uva também, só que não dá para ver direito, mas tem 2 prateleiras, tem algumas coisas colocadas, e a gente abastece isso com livros, então isso depois a escola pode organizar e socializar para a gente também, devidamente montado com os livros, tá? Ó, é um espaço em L, né? Ficou bem bacana, usando as prateleiras, aqui já esse canto das uvas com livros, muito lindo, parabéns, viu? Muito legal. E acho que até uma curiosidade desse espaço, que foi uma proposta de trazer a biblioteca para fora, para ela ser acessível a alguns alunos que ainda não tinham acesso, né? Que estão crianças que têm dificuldade de locomoção, então os livros ficam onde estão os alunos. E acho que isso que é importante, é trazer esse projeto para fora da sala de aula e se tornar acessível a todos. Muito bom. Dentro da linha de teatro, nós temos a parte, né, da oralidade, expressão corporal. Então, nós temos 2 formatos de teatro, o teatro de gente e o teatro de bonecos. O teatro de boneco é uma técnica que mistura também um pouco a sustentabilidade, então a gente faz uma movimentação com a escola para arrecadação de materiais, principalmente plástico, né? Plástico, metal, tecidos, onde a gente vai transformar bonecos, garrafinhas, meias, roupas velhas em fantoches, boneco de vara, boneco de balcão e também a marionete, como vocês vão poder ver daqui a pouquinho, já em técnicas mais elaboradas, mas a ideia é trabalhar muito esse estímulo com os meninos, tá? Então bonecos que eles fizeram com o Bernardo e com o André. Pode passar? Então, a construção com esses materiais. E temos também a doação de tela, de teatro de sombra e fantoche. Então, uma tela integrada que a gente traz e doa para a escola para atividades regulares aí nessa técnica, né? Então, aqui a gente está vendo a sala de aula e aqui à esquerda já um dos bonecos terminados, confeccionados. Artes cênicas, então o teatro de gente, em outras palavras. Além da oralidade, expressão corporal, percepção corporal, a gente vai trabalhar também muito essa questão da decoração, do rosto, da pintura de rosto, da estética, né? Pode passar? E aí a gente vai bastante forte, né? A Margot, uma pessoa também que já vem de gestão pública, tá? Ela foi secretária municipal de educação, viaja com a gente há mais de 10 anos também, assim como o professor Jefferson, são de Irecê, na Bahia. E aí é um trabalho muito interessante também dessa percepção com os meninos do ser, do escutar, do ouvir, do sentir. E claro que dentro do tempo, às vezes a gente constrói uma peça. Então isso depende muito do que a gente também vai conseguir. Lembrando que aqui nós tivemos uma situação mais desafiadora. Uma turma de manhã e uma turma à tarde diferente.
Então, foi 50% ou 25%, se a gente analisar em termos do que a gente consegue alcançar. Mas os resultados sempre foram muito bons, imaginando 2 manhãs e 2 tardes com essa turma. Aqui, né, a concepção desses personagens. Fotografia, dentro da área de educomunicação, nós trabalhamos rádio e foto. A ideia aqui é trabalhar principalmente o estímulo do olhar. Então, a gente vai sentar com os meninos e passar um pouquinho sobre a percepção da luz, da composição, da estética. A parte técnica é um pouquinho mais desafiadora pelo tempo, mas a gente também vai falar um pouquinho de velocidade, de obturador, né, diafragma. Então, tem questões importantes aí que a fotografia pode trazer para dentro da escola, para esse olhar artístico e principalmente para esse cruzamento documental e também pedagógico através da foto. E com a doação de equipamentos. Então, eles não só assistem, mas eles manuseiam, fazem. A gente tinha um mini estúdio dentro da sala, e esse estúdio também serve para fazer essas experimentações de luz. Então, aqui dentro, mostrando um pouquinho o trabalho ali dentro, né? Principalmente nesse refinamento do olhar. Doamos 3 câmeras, além de coletes de comunicação. E aí, dentro dessa proposta, o que a gente estimula os meninos não é ainda ir para o bairro. Essa é uma proposta mais avançada que vai ser feita pela escola. Mas nesses 2 dias, a gente estimula muito que eles olhem as atividades que estão acontecendo e sejam como mini repórteres, né? É um trabalho muito legal para documentar também essas oficinas que estão rolando ali na escola. E aqui na leitura, a gente já mencionou doação de livros, mas também um trabalho de catalogação e um estímulo também à mediação. Né? Então, a mediação da leitura com os alunos envolvidos. Então, aqui tivemos contação de histórias para a primeira infância, com os pequenos. Isso aconteceu no dia de ontem. E dentro da biblioteca, então, esse trabalho não só de mediação, mas de percepção dos livros que estão chegando, olhar um pouco sobre a questão da catalogação, olhar a importância, né, da estética do livro, desde conhecimento do autor, do ilustrador, né, entender mais a obra para possibilitar essa obra ser utilizada com fins aí que realmente deem um propósito muito grande, né, no que a gente acredita, que é a espinha dorsal do Instituto. Começa com doação de bibliotecas e livros, isso em 2001. E também os acervos periféricos, né? Então, o que a gente chama, então, kit literário, que tem sacolas, almofadas, aventais, os próprios fantoches, aí, alguns prontos, né, para contação de história, e tapete literário. Lembrando que essas atividades são feitas com materiais também que podem ser feitos pela escola em atividades de patchwork. Então, a gente usa colagem, EVA, frases, coisas que podem ser feitas nas sacolas literárias, que é uma maneira também da gente estimular o empréstimo. Nós estimulamos muito que o livro vá para casa, volte, então por isso o tombamento, catalogação e o trabalho da prática literária. E organização, claro, a escola já tinha uma biblioteca muito linda, então a gente vem somando esforços aí para essa biblioteca florescer, ganhar asas e mais projetos acontecerem, além, obviamente, da doação do acervo. As oficinas criativas, né, que tiveram foco aí na parte do bordado. Então, a gente trouxe algumas mães também, alunos e mães também, alunos, professores, filhos, enfim, uma participação muito bacana, criativa, vamos lá. E aí mostrando, então, algumas técnicas, né, de crochê, bordado e também doação de linhas e agulhas, né, principalmente para estimular esse primeiro passo de customização. Então, customização de calça, sapato, pedaços, né, específicos aí de uma roupa, tudo isso ó, com o olhar de crianças pequenas da escola junto com a comunidade. Um trabalho muito lindo. E foram essas as atividades que rolaram lá. Parabéns.